Amém, boa noite. Pode sentar. Boa noite a todos aqui, boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo em suas casas. É um grande dia do Senhor, porque Deus prometeu que quando nós nos congregamos, Ele está aqui no nosso meio. No livro de Apocalipse, quando nós estudamos sobre as igrejas, nós entendemos que com cada igreja, Jesus se descreve como Ele está andando no meio das igrejas. Então nós sabemos que é uma oportunidade da nossa semana muito especial, quando nós podemos ver aqui nos cultos para congregar juntos, sabendo que Jesus está junto conosco também. Pode procurar na sua Bíblia, por favor, hoje no livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, esse livro que o apóstolo Paulo está escrevendo para essa carta para uma igreja local, uma igreja, provavelmente uma igreja grande. Nós sabemos que a cidade de Éfeso era uma cidade importante na época, dentro do Império Romano, e a cidade era muito grande, e provavelmente essa igreja também era uma igreja grande. Quando nós olhamos no livro de Apocalipse, provavelmente escrito mais 20 anos depois que o Paulo escreveu essa carta aqui que nós temos nos Efésios, que a igreja no Éfeso tinha problemas. Estava uma igreja grande, estava fazendo muita coisa, mas a reclamação de Cristo é que eles perderam o seu primeiro amor. Tá? Mas isso foi 20 anos antes, então com certeza essa igreja estava crescendo ainda, estava fazendo boas coisas, mas era dentro de uma cidade muito pagã, cheia de religião falsa, cheia de coisas satânicas, e a maioria que se entraram nessa igreja já participaram em tudo isso, né? Ninguém que entra na igreja é perfeita. Todos que entram numa igreja são pecadores, cheia de vícios, cheia de coisas que desonram a Deus. A nossa vida, a vida de todos que nascem nesse mundo, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Então somente uma vez que nós vamos conhecer a verdade, e a verdade nos liberta dessas qualidades, desses pecados errados, que nós podemos nos conhecer assim perfeitamente a palavra de Deus e a maneira de agir dentro da família de Deus. Essa carta para a igreja em Éfeso, eu acho que deve ser uma tarefa em casa para nós todos os meses. Tá? Claro que nós devemos ler de Gênesis até o Apocalipse. Eu sei que muitos estão fazendo aquela leitura da Bíblia diariamente para terminar em um ano. Já estamos chegando, já está no mês de agosto, para terminar a leitura da Bíblia. Mas além disso, as cartas para as igrejas são muito importantes para nos ler, porque estão cheias de informação para nós. No Antigo Testamento tem muita informação importante sobre Deus, sobre a criação, sobre o primeiro povo de Deus, os israelitas, sobre o caráter de Deus, o que Ele aceita, o que Ele rejeita, né? Fala todo sobre a história do povo de Deus até a entrada do Messias, no Novo Testamento, Jesus. Depois fala sobre a vida de Cristo nos Evangelhos. Depois fala do livro de Atos, como a primeira igreja estabelecida por Cristo começou a crescer e espalhar a palavra de Deus em toda aquela região e o mundo inteiro. Mas as cartas para as igrejas são escritas para nós, como igreja. Não tem tanta história, não tem tanta coisa que eles fizeram pessoalmente, como no livro de Atos. Fala sobre nós, o que nós devemos fazer hoje em nossas vidas particulares e em nossas vidas aqui como uma congregação diante de Deus. Então é importante que nós lemos mensalmente essas cartas, especialmente a carta para os Efésios, que é muito importante, está cheia de informação importante para nós. Lembra que ele escreveu essa carta para membros da igreja, já pessoas salvos, já pessoas batizados, membros dessa igreja, fiéis, reunidos sempre, e essa carta foi mandada para eles, para esclarecer certas coisas sobre a conduta deles. Capítulo 2, ele fala muito sobre quem eles eram,
antes da salvação. Capítulo 2 de Efésios é um capítulo muito profundo sobre a salvação eterna de cada pessoa. Tá? Então, quando nós lemos, eu gostaria de ter tempo para falar de todos os versículos aqui, mas não temos tempo. Por isso, em casa, nós temos que ler mais do que só uma lida rápida para terminar uma leitura, mas um estudo dessas coisas é muito importante. Por exemplo, hoje a mensagem principal, nós vamos tirar só uma palavra do versículo 10. Uma palavra do versículo 10 vai ser o tema do nosso estudo hoje. Mas eu quero que nós lemos pelo menos versículos 1 a 10 para entender o assunto. Falando desse assunto, quando eu falo sobre a obra artística, a pintura de Mona Lisa, o que entra na sua cabeça? Todo mundo conhece essa pintura, Mona Lisa? O que você pensa? Que é a primeira coisa que pensa quando pensa numa arte? Ok? Leonardo da Vinci, o autor da pintura, o artista. Sabe que todos esses artistas famosos no mundo, pode ser que eles criaram muitas obras, mas normalmente tem uma que destaque. Tem uma que é chamada a obra-prima daquele artista. E quando você pensa sobre aquela pintura, aquela arte, dependendo do que é, até pode ser uma arquitetura, pode ser muita coisa famosa. Quando você pensa naquilo, você automaticamente pensa na pessoa que fez. Tá? Hoje eu quero falar sobre a obra-prima de Deus. Pensa, antes que nós lemos aqui, o que você acha que é obra-prima de Deus? O que é? O que é que Deus fez que representa quem Ele é de verdade? Nós podemos imaginar mil coisas, mas hoje à noite eu quero que nós entendamos o que é a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus, se você procura no dicionário, vai dizer que houve durante os anos muitas ideias sobre essa palavra obra-prima, mas hoje em dia é reconhecido como uma arte, uma coisa feita para um artista principal, que as pessoas acham que é extraordinária, que realmente é a melhor coisa que aquela pessoa já fez. Tá? Então essa é a ideia que eu quero que nós pensemos hoje sobre a obra-prima de Deus. Aqui na carta para os Efésios, capítulo 2, diz assim, versículo 1 a 10: E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Tá? Primeira coisa, eu não quero gastar muito tempo esclarecendo cada versículo, mas é importante nós entendermos que antes da nossa salvação em Cristo, cada pessoa, não importa quem é, cada pessoa é morto diante de Deus. Não pode viver por Deus, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, que desde o berço nós estamos pecando, nós estamos desobedecendo a autoridade, nós estamos ignorando as coisas de Deus. Claro, o mais velho que nós nos tornamos, pior que fica os nossos pecados diante de Deus. Mas todos, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós. É uma coisa que nós não devemos esquecer após a nossa salvação. Temos que sempre lembrar quem nós éramos, não para gloriar naquela vida, mas para lembrar de o que Deus fez para nos tirar daquela vida pecaminosa, contrário, inimizade a Ele, esse caminho que leva todos ao inferno. Mas Ele diz que nós éramos assim, mas Deus fez viva dentro de nós. Ele criou a vida. Você não pode criar vida dentro de alguma coisa que já tem vida. É impossível. Para criar vida em alguma coisa, aquela coisa tem que ou não existir antes ou ser morto. Simplesmente dizendo que Ele nos vivificou significa que tinha que ser feito vivo, porque nós éramos mortos em transgressões e pecados. Capítulo 2. Nos quais no passado, lembra que está falando para pessoas salvas, nos quais no passado
caminhastes conforme o curso deste mundo. Não tem outro caminho desse mundo a não ser pecaminoso. Se você vai desenhar um caminho para o mundo, a placa, vamos entrar no caminho pecaminoso, porque não existe outro caminho. Tem muitas ruas, tem muitas direções, mas o curso desse mundo é errado, é pecado, pecaminosa. Nos quais no passado caminhastes conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência. Todos. Nem tem ninguém, nenhuma pessoa que vai evitar isso. Todos que nascem nesse mundo já começam de atravessar, de caminhar nesse curso, dirigido pelo Satanás, e o fim será inferno. É muito simples. A Bíblia é muito claro isso. Mas é bom que diz assim, versículo 3: entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne. Quando a Bíblia fala da carne, fala da natureza humana do homem, os desejos da natureza que todos têm, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4 começa com uma palavra muito importante, mas significa que Deus tem outra opção, outra alternativa, outro caminho. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, nunca esquece isso, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça significa que é uma obra feita por Deus, que nós não merecemos, que nós nem instigamos, que Deus nos procurou, que Deus nos convenceu, que Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado, que Ele nos buscou para salvar, o Espírito Santo nos convenceu, e nós apenas concordou, nós confessamos nossos pecados. A palavra confessar significa você concorda. Se você está no tribunal e você vai dizer culpado ou inocente, você vai confessar: eu sou culpado, estou concordando que eu também sou culpado. Quando nós confessamos isso diante de Deus, e nós pedimos perdão dos nossos pecados, e nós arrependemos daquela vida pecaminosa, podemos ser salvos. Mas isso é tudo pela graça de Deus, porque Ele que começou essa obra, Ele que procurou, e Ele que nos convence. Ele continua, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, o passado se torna o presente e o futuro. Para Deus é tudo igual, o passado, o presente e o futuro. Para Deus, todos que são salvos verdadeiramente, todos que são discípulos verdadeiros. Se lembra que nosso tema desse ano é ser um discípulo verdadeiro. Todos os versículos verdadeiros foram salvos do seu passado, foram ressuscitados dos mortos quando Ele vivificou você, e já estão assentados nos lugares celestiais junto com Cristo pela eternidade. Isso é a nossa vida diante de Deus, os discípulos verdadeiros. Ele continua aqui, olha um propósito: somente para evitar o inferno, somente para escapar a ira de Deus. Não é, essa é uma grande bênção da nossa salvação, mas isso não é o propósito da nossa salvação. Olha aqui, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Nós somos salvos para Deus usar como uma amostra da sua benignidade e da sua graça, do seu amor que Ele tem para todos nós. Deus quer nos salvar
Ele investiu muito na salvação, não somente para continuar vivendo nossa vida de qualquer jeito, mas para ser uma amostra, um exemplo da benignidade, do amor, da perfeição de Deus nesse mundo, para os outros verem e observar. E vai ter, eu conheci essa pessoa, eu conheci você antes, quando você andava nesses caminhos errados, mas o que aconteceu? O que mudou você? A sua vida é transformada, e assim abre a oportunidade para você falar do amor, da graça, da benignidade de Deus. Por isso nós somos salvos, para mostrar isso. Versículo 8 diz agora, aqueles versículos mais famosos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é nossa fé. Quando nós ouvimos a palavra, quando o Espírito Santo começa a nos convencer, nos dá oportunidade de entender, nós temos uma opção na nossa vida, de crer ou rejeitar, de obedecer ou desobedecer o Evangelho. Essa que entra, esse momento da nossa fé. E a nossa salvação é pela graça de Deus, mas também é pela nossa fé. Deus tem que ter muita paciência conosco. Ele fez tanta coisa, depois Ele oferece para cada um que mora nessa terra, com tanto amor, com tanta graça, com tanta misericórdia e benignidade. E assim Ele, o Criador desse mundo, tem que esperar para a nossa resposta. Depois Ele continua: não é pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Não pode dizer que eu fiz isso para obter a minha salvação, eu dei tanto, eu fiz isso, aquilo, eu sou assim. Então a razão da salvação seria em nós, mas nós não somos nada. Foi pela graça de Deus que nós somos salvos, não através de uma coisa grande que eu consigo fazer. Deus não vai pôr numa balança eterna todas as obras ruins e todas as obras boas, e durante a sua vida você vai colocando coisa aqui e ali, e no final da sua vida, se as obras boas são maiores, quer dizer, pesa mais do que as obras ruins, você vai para o céu por causa das suas obras. Não funciona assim. Nenhuma obra merece a salvação, nenhuma obra merece vida eterna, nenhuma obra pode comparar da obra de Cristo na cruz para nós. Então nós temos que nos desvaziar de todas as nossas obras, abrir mão de tudo que nós conseguimos fazer, e dizer que nós, humildemente, nós somos nada e ninguém, são pobres pecadores, e pedir perdão e graça e misericórdia de Deus. E quando nós fazemos isso, somos salvos, porque pela fé eu tinha que acreditar que Deus tem o poder para me salvar, para fazer um lugar celestial para morar eternamente, e também para me dar uma nova visão das coisas, uma nova vida, um novo caminho, para deixar aquela coisa atrás e viver com proposta divina na minha vida. E versículo 10, finalmente chegamos ao versículo que eu quero chegar, e diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não por causa das boas obras. Nós somos uma criação nova, uma feitura de Deus, criados para fazer boas obras. Ninguém consegue ser salvo, escuta bem, ninguém pode ser salvo e não produzir, não fazer boas obras. Impossível. Porque a razão, uma das razões que somos salvos é para fazer boas obras. Essas obras não são qualquer coisa. A boa obra não é, você não vai inventar alguma coisa boa para fazer por Deus. Ele continua assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, boas obras, Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Até as boas obras são controladas por Deus.
Ele tem o curso, agora novo, não é curso desse mundo, mas é o caminho certo para você andar. E nesse caminho vai existir oportunidades para você fazer as boas obras que Deus já estabeleceu para você. Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar. O que nós temos que fazer? Nós temos que manter a nossa fé nele. Nós temos que manter a nossa crença. Nós temos que continuar crescendo para a palavra de Deus, aproveitando as oportunidades pequenas, sabendo que se eu vou acertar essa oportunidade de fazer uma coisa simples, de ajudar uma pessoa, de pagar uma conta de alguém que não consegue, de estar fiel aos cultos de Deus, de ler a minha Bíblia, de orar pelos outros, se eu vou conseguir fazer essas coisas simples, eu sei que Deus vai abrir mais oportunidades maiores para mim, porque o meu desejo agora não é para ganhar a minha vida. Enquanto estou ganhando a minha vida, o meu alvo para trabalhar para honrar e glorificar a Deus. Em tudo isso eu já li sobre a obra-prima de Deus. Você pode procurar, como eu fiz uma pesquisa, o que seja a obra-prima de Deus. Em muitos lugares cristãos até fala, a obra-prima de Deus seria a criação do homem. Quando nós pensamos sobre Adão, porque já caímos muito desde Adão, porque Adão foi criado perfeito, sem pecado nenhum. A capacidade do cérebro do Adão era 100%. A maioria das pessoas usa, eu acho que fala 10% do nosso cérebro. Eu uso um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. Mas nós não aproveitamos a criação que Deus fez em nós. Perdemos muito, e está caindo todo dia, não está evoluindo, está ao contrário. Mas a criação do Adão, a Bíblia não fala isso sobre a obra-prima de Deus, não usa essa palavra. Usa a palavra de criar, mas não a palavra obra-prima. Há dois lugares na obra-prima usados na Bíblia, e aqui em versículo 1 é um dos lugares, que diz assim: vocês, irmãos, membros dessa igreja em Roma, salvos, batizados, fiéis, discípulos verdadeiros, vocês em todas as épocas, vocês que estão ouvindo essa mensagem lá 2.000 anos para frente, na igreja batista, Novo Tempo, vocês que são salvos verdadeiramente, genuinamente, arrependidos do seu pecado, entrando a sua vida para seguir só Cristo, vocês, ele diz, versículo 10, perdi lugar, vocês somos feitura sua, criados para fazer boas obras. Mas essa frase, feitura sua, é uma palavra no grego. A palavra é poema. Poema, realmente, depois temos a palavra poema, poética. Vem dessa palavra. Mas só dois lugares na Bíblia onde está escrito essa palavra. Não está falando sobre a criação de Adão. Está falando que quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Salvador, quando um pecador, quando a pessoa pode ser tão suja, a pior pessoa do mundo, quando ele que já vivia uma vida por tantos anos como inimigo de Deus, e quando essa pessoa, através da obra do Espírito Santo, da obra de Deus, da obra de Cristo na cruz, todos funcionando junto para convencer esse pobre pecador da necessidade que existe um lugar celestial, que existe um Criador do mundo. Olha que tanta coisa que tem que acontecer para a pessoa ser salva. Ele tem que acreditar pela fé que existe um Deus invisível que criou tudo isso, que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz, para salvar o mundo do seu pecado, e o nome dele de verdade era Jesus, que significa o Salvador. E que esse Jesus com 33 anos, ele foi no Calvário, uma pequena morro na saída de Jerusalém, e lá ele subiu carregando a sua cruz, e lá como criminoso,
condenado pelos romanos, foi morto cruelmente na cruz, derramou seu sangue, e a Bíblia diz que o sangue derramado de Cristo cobre todos os pecados do mundo inteiro. Tem que crer isso, tem que confiar nisso, tem que aceitar isso. Do mesmo jeito que eu estou aqui olhando na minha Bíblia, com certeza que a minha Bíblia está na minha mão, eu tenho que ter essa mesma certeza de toda essa história sobre Deus para ser salvo. Muita coisa tem que acontecer para você ser salvo. Quando Deus criou o homem no sexto dia, um dia foi fácil para Deus. Ele falou, homem, e homem, eu não sei exatamente o que ele falou, mas ele criou o homem da terra. Talvez era 1 minuto, talvez era 1 segundo, não sei quanto tempo demorou, mas foi rápido e foi fácil. A palavra de Deus tem poder. Ele respirou depois nos narizes de Adão, ele se tornou o homem vivo. Para Deus, fácil. Mas pense na sua vida, na descrição de você aqui, nos primeiros versículos, vivendo pelo curso desse mundo por não sei quantos anos, todo contrário a Deus, não acreditando em Deus, blasfemando Deus, falando mal de Deus, falando mal dos crentes, não amando nada que Deus ama, cheio de problemas. Quanto tempo Deus tem trabalhado na sua vida para ganhar a sua alma? Quantas pessoas Deus tinha que colocar no seu caminho para você ver Deus neles, para você ouvir sobre Jesus? Quanto trabalho Deus fez, quanto trabalho Jesus fez na cruz, quanto trabalho o Espírito Santo está fazendo em todos os momentos da sua vida. Talvez você está aqui hoje à noite ouvindo e você não acreditou ainda, não pela sua fé creu em Cristo como seu Salvador. Desde você nasceu, Deus está trabalhando na sua vida através dos seus pais, seja para o bem ou para o mal, através de toda pessoa. Ele está trabalhando para você, porque a vontade de Deus, o desejo de Deus para todos nessa terra ser salvos e chegar ao entender as verdades da Bíblia. Então, desde que nós nascemos, longe da vontade de Deus em nossas próprias vidas, nós não buscamos a Deus. A Bíblia diz que não tem nenhum ser que busca Deus. Todo ser humano é contra Deus, e Deus tem que trabalhar arduamente, diariamente, na vida de todos os moradores, enquanto a maioria desse mundo vai ignorar, vai continuar blasfemando, mas ao mesmo tempo que eles estão blasfemando, Deus está amando eles. Jesus morreu para eles. Tudo que acontece, todos os momentos nessa vida que nós nem percebemos, Deus está atrás das cenas, no mundo espiritual, lutando contra Satanás, lutando contra os demônios, mandando seus anjos para te proteger, fazendo todas essas coisas, trabalhando para a sua alma, só. Deus não tem interesse no esporte, Deus não tem interesse se a sua casa tem ar-condicionado ou não, Deus não tem essas coisas. Ele ajuda a gente ter as nossas necessidades, mas a coisa principal de Deus é a sua alma. Seja rico ou pobre, um dia todos nós vamos morrer. O tempo que nós passamos aqui na terra vai ser esquecida durante a eternidade, seja no inferno ou seja no céu. A única coisa que importa para Deus nesse mundo é para convencer você, para ouvir a sua palavra e acreditar pela fé nele. Olha quanta obra Deus tem que fazer. Por isso, essa palavra, 2 palavras traduzidas, mas uma palavra no grego, versículo 10, porque somos feitura sua, somos a poema de Deus, somos a obra-prima de Deus, não Adão,
foi fácil. Você é a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus significa que é a coisa maior que o artista faz. Quando a pessoa olha sobre a obra-prima, pensa na pessoa que criou. Será que quando as pessoas olham na sua vida, eles pensam em Deus? Isso é uma coisa muito triste que nós achamos em Romanos capítulo 1, aqui, Romanos capítulo 2, que Jesus, ou Paulo falou para eles, que os judeus que recebia os mandamentos de Deus, e pela sua história, era o povo de Deus, mas estava chegando os momentos na sua vida tão contrária a Deus, especialmente quando entra no Novo Testamento. Todos os judeus, a religião deles era contra a simplicidade de Deus, eles negaram Jesus como Messias. E o apóstolo Paulo, escrevendo para esse grupo, através da igreja em Roma, diz que vocês judeus, vocês que são representantes como uma nação de Deus, através da sua vida, você está causando o mundo blasfemar a Deus, porque quando pensa em você, pensa em Deus. Se vocês estão tão ruins, pensa que Deus deve ser ruim também, porque vocês são o povo de Deus. Será que tem pessoas que pensam, que te conhecem, que pensam de Deus dessa maneira? Se você é um cristão, coitado o Cristo. Se você é tão ruim, que eu vejo vocês segunda a sábado, talvez domingo é diferente quando você vai na igreja, mas segunda a sábado você é tão ruim, imagina quem fez você. Nós somos obra-prima de Deus. Nós somos salvos para mostrar a benignidade, a misericórdia, tanto o amor que Deus tem para nós. Nós somos salvos para demonstrar, para ser uma pequena amostra de Deus aqui na terra. Se nós não mostramos Deus nessa terra, quem vai mostrar? Já pensou nisso? No Antigo Testamento, de todo o povo, no mundo jovem ainda, mas de todo o povo no mundo, Deus escolheu um homem, Abraão, e falou: eu vou fazer um povo grande de você, uma nação enorme, várias nações, para ser a minha porta-voz, para que o mundo vai conhecer que o seu Deus é o Deus Criador. Esse não deu certo. Israel, durante os anos, eles negaram isso, e agora ele mudou isso para a sua igreja, para os salvos através de Cristo. Ele falou que agora vocês me representam. Jesus diz que agora vocês são o meu corpo. O Paulo descreve as igrejas como o corpo vivo de Cristo. Quando nós andamos aqui na terra, nós representamos Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquela pessoa importante de uma cidade que vai morar numa outra cidade para representar os interesses da outra cidade ali. Se você quer saber um pouco da cultura, você vai para o embaixador para ver como funciona. Deve ser assim conosco. Quando a pessoa quer saber das coisas de Deus, eles procuram você. Quer saber? Ou olhe para você e diz: se isso é crente, se isso é cristão, eu não quero nada a ver com isso. Nós somos a obra-prima. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, é a segunda vez que é usado essa palavra, e está falando sobre a poema, está falando sobre a criação do mundo. Ele diz nesse versículo, vamos olhar, em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo está falando sobre essa ideia das pessoas que devem saber de Deus, porque um dia, se quiser acreditar ou não, é um fato, que um dia, todos os moradores dessa terra, desde Adão até a última, vão prestar contas da sua vida diante de Cristo. Ele é o juiz, ele vai ser o juiz final. O que ele diz naquele dia vai determinar se você vai para o céu ou vai para o inferno.
E a Bíblia diz que nesse dia Ele vai abrir os livros. E se a sua vida, se seu nome não pertence no livro da vida, você não vai permanecer, não vai ir para o céu. E como o seu nome vai ficar dentro desse livro da vida, é quando você é feito uma criação nova, uma poema, uma obra-prima de Deus, um discípulo verdadeiro. Quando você chega a isso na sua vida, pode ter certeza que seu nome está escrito nesse livro, e nesse dia você vai ter uma entrada enorme, como diz em 1 Pedro, as coisas de Deus. Mas se o seu nome não está escrito, você não vai poder dizer: mas eu não sabia, eu não tinha chance, não tinha oportunidade. Até as pessoas que nunca ouviram de Cristo não vão ter poder de dizer: mas eu não sabia. Ninguém vai ficar sem desculpa na hora do juiz. Por quê? Porque Deus fez uma outra obra-prima para fazer a mesma coisa que nossas vidas devem fazer: mostrar o Criador. Se nós imaginamos que nossa vida é feita só para mostrar o Criador, talvez muda algumas coisas da nossa vida, não muda. Quando nós entendemos que a intenção de Deus para nos salvar é para mostrar o Criador, porque o que Ele fez nesse mundo, na criação do mundo, era para mostrar o Criador. Todos os mares, montanhas, o ar, todo o corpo do ser humano, tudo que Deus fez em toda a criação dele, é simplesmente para mostrar o Criador. Olha o versículo 20 de Romanos, falando nesse assunto, sobre as pessoas que acham que vai ter desculpa no dia do juiz. Ele diz: porque as coisas invisíveis, coisas de Deus invisíveis, o caráter de Deus, quem Deus é, que nós não podemos ver nele, mas nós podemos ver através das obras que Ele faz. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidos por meio das coisas que são feitas. Coisas que são feitas, uma palavra no grego: poema, obra-prima de Deus, a sua criação das coisas desse mundo. Eles são feitos, e seu eterno poder e divindade, para que eles ficam, as pessoas sem Cristo, eles ficam inescutáveis, sem desculpa, para dizer: mas eu não entendi, eu não sabia que tinha um Criador, que eu tinha que adorar o Criador. O Paulo fala nesse livro que todo mundo sabe que tem um Criador, mas eles, muitos que decidem adorar a criação e fazem ídolos das criações de Deus e não do Criador. Ninguém vai ter desculpa: eu não sabia. A própria obra-prima da criação do mundo grita, mostra a divindade do Criador. E além disso, as outras obras-primas, todos os salvos, verdadeiramente, em todas as épocas, estão aqui para mostrar a divindade, o amor, benignidade, misericórdia de Deus. Se nós não trabalhamos nisso, se nós não cumprimos isso, quem vai nesse mundo? Nós estamos chegando no momento da história da nossa igreja em que nós vamos mudar desse lugar para outro santuário, para outro templo, outra casa de Deus. E lá cabe 4 vezes mais do que aqui. Nós temos a chamada de Deus, a porta aberta para encher a casa de Deus lá. Isso significa que nós não devemos só encher com pessoas, nós não devemos encher com qualquer um, nós temos que encher com obras-primas de Deus. Isso significa que nós vamos trabalhar, que vai gastar seu tempo, sua energia, suor, choro, porque para ganhar uma alma por Deus não é fácil. Tem toda a potestade do ar, todos os demônios segurando para não livrar a pessoa que está preso
através de Satanás. Por isso tem que orar, tem que ensinar, tem que dobrar joelho, tem que ser disponível 24 horas por dia para ganhar uma alma. Mas se cada membro da nossa igreja trabalha nisso, que cada membro da nossa igreja que entende que eu sou uma obra-prima de Deus, e a vontade de Deus é que eu vou reproduzir mais obras-primas através do poder de Deus, eu tenho que trabalhar. Se nós entramos lá com 200 pessoas, não deve esperar 2, 3 anos para ter mais 200. Deve ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, vamos enchendo. Se nós não temos esse desejo, vamos ficar aqui. Aqui já cabe todos nós. Vamos ficar. Mas isso não é a intenção de Deus. Isso não é chamado de Deus. Isso não é o propósito de Deus para a sua igreja. Então vamos mudar. Mas primeiramente vamos ter certeza que eu sou uma obra-prima de Deus. Eu sou o real. Eu sou o verdadeiro. Eu não sou uma cópia. Você sabe que pinturas famosas como Mona Lisa, como usamos no comércio como exemplo, existe uma original que vale não sei quanto, mas existem muitas réplicas. Tem pessoas que copiam para enganar. Sabe o que acontece quando copia uma obra-prima para ganhar alguma coisa com isso? Essa pessoa vai preso, é condenado, totalmente errado. Mas quando eu vejo muitas igrejas ao redor, muita religião ao redor, eles estão criando cópias, não estão criando a verdadeira obra-prima de Deus. Porque a casa de Deus, a casa de redenção, está sendo mais como a casa o centro de reciclagem. Reciclagem é quando você pega um produto, um plástico, papel, madeira, tudo, qualquer coisa que você gasta e não funciona mais com aquilo, você joga fora. E jogado fora se vira lixo, parece ser lixo mais sujo no mundo. E alguém vai resgatar aquilo, vai levar para um centro de reciclagem, eles vão lavar, eles vão mudar da forma, eles vão colocar outra forma, outra embalagem, e vai voltar ao mercado novinho, e vai ser útil para um tempo, mas ainda é o plástico velho, só mudou de forma, e tem uma utilidade para um tempo, mas depois do culto funciona bem. Mas depois do culto vou terminar isso aqui, vou terminar a água aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou jogar fora, e perdeu utilidade, e vai ter que fazer todo aquele processo de novo, e vai voltar, essa vai voltar de novo, mas outra coisa, talvez como uma caneta. Quem sabe como isso vai voltar? Eu vejo que na vida, até no cristianismo, essa é o normal das vidas espirituais. Ao invés de entendendo que eu estou morto, a minha vida não presta, eu tenho que jogar fora, eu tenho que receber uma nova vida, uma feitura de Deus, e para ser uma obra-prima, para ser verdadeiramente salvo, as pessoas entram e eles só querem me limpar, muda a minha forma, transforma a minha vida, troca a minha roupa, eu vou aprender algumas coisas da Bíblia, eu vou ser batizado, vou ser membro da igreja, eu vou parar de fumar, parar de beber, parar de fazer as coisas que eu sei que a Bíblia ensina que está errado, eu vou mudar para ser útil para Deus, e depois essa pessoa, e a maioria vão cair de novo, vão se sujar de novo, porque não tem a verdadeira Espírito Santo dentro deles, não tem o poder de Deus, foram reciclados, foram apenas transformados, mudados, mas a sua natureza continuou igual. Esse plástico sempre vai ser plástico, não vai mudar a natureza, vai mudar a forma, vai voltar em outras maneiras, mas vai continuar sendo, o DNA vai ser igual. Um pecador tem que mudar tudo isso para ser salvo.
Mas a maioria não, são reciclados. Volta, fica melhor, cai de novo, pede perdão. Tem outras igrejas que salvam você de novo, batiza você de novo, faz isso de novo, e você vai melhorar a sua vida. Está mudando, está útil, dando o seu dízimo, convidando pessoas da igreja, sendo até pastores, mas cai de novo. E a sua vida é um ciclo reciclado. Nunca você chega daquela obra-prima que Deus fez nos discípulos verdadeiros, nos homens e mulheres e jovens que realmente entregaram a sua vida, pediram perdão dessa vida, morreu para o seu pecado e entregou a sua vida para Deus mudar, não somente mudar, mas criar uma nova vida dentro de você. Se isso não aconteceu ainda na sua vida, infelizmente você não é obra-prima de Deus. Você está sendo enganado. Você é uma réplica, você é uma cópia da verdade. Os pastores dessas igrejas que têm mais interesse de encher a sua igreja com reciclagem espiritual do que criar obras-primas de Deus, devem ir presos também diante de Deus, porque é um crime. Eles vão ser condenados por Deus, mas é um crime. Nós temos que pregar a palavra. Quando nós mudamos do nosso lugar, vai ter uma área bem grande para encher. Talvez nós vamos tem pessoas que vai ter aquela desejo, tem que encher aqui, tem que convidar a pessoa, tem que ter pessoa, tem que relaxar um pouco da nossa existência, do tempo para ganhar vida, para ter mais pessoas. É muito mais fácil criar uma réplica do que criar uma obra-prima. Eu copiei uma frase desse site de reciclagem, centro de reciclagem. Eu copiei isso. Diz assim: no processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente, coisa boa, também gera riquezas. Tem muito dinheiro no seu lixo. O lixo reciclado gera riquezas. Esse também é um dos motivos de muitas igrejas só traz reciclagem por dentro, porque é muito mais fácil encher, não vai exigir tanta coisa, não vai obedecer em tudo, pode continuar do jeito que você é, só muda algumas coisas, só aumenta uma espiritualidade na sua vida, mas Deus te ama do jeito que é. Você não tem que obedecer em tudo, você não tem que ser santinho, ninguém é perfeito, continua pecando, continua com essas ideias erradas, mas você ama Deus, você ama Jesus, então é só isso que importa. Não é isso que Satanás fez com o primeiro casal, Adão e Eva. Estava tudo perfeito, tudo tranquilo, eles estavam servindo a Deus, estava em comunhão com Deus todos os momentos. E o serpente, como o diabo, entrou e diz: mas isso não é necessário, vocês não têm que obedecer a Deus em tudo, você pode comer à vontade, escuta o que eu estou falando, até você comendo essa coisa, você vai ser igual a Deus, não precisa obedecer a Deus para ser igual a Deus, escuta do meu conselho, e eu faço você igual a Deus. Isso continua hoje. Esse ensinamento de graça barata, que tudo é sobre a graça de Deus, você não tem que obedecer a palavra de Deus para ser aceito por Deus. Você pode ser igual a Deus sem obedecer a Ele, por causa da graça. Mesma mentira que começou no jardim, que continua até hoje. Antes que nós mudamos, vamos ter certeza da nossa vida, da sua vida, que é genuína, que não é uma cópia. Como eu falei, é muito fácil fazer uma cópia, mas uma cópia não vale nada. O que vale é obra-prima.
não seja uma cópia, seja coisa real, que somente Deus pode fazer. A ideia que Jesus falou em Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, a ideia de pôr vinho novo dentro de um vaso antiga, velha, vai destruir os dois. A ideia de pôr, tem os calças rasgados, hoje está na moda, né? Mas antigamente não. Tem que comprar um pano para tampar o buraco. Mas Jesus falou que só compra, você não coloca um pano novo e coloca na roupa velha, que vai rasgar mais. Depois com aquela roupa, aquele pano novo começa a diminuir. Não faz isso. Também é impossível encher uma vida antiga, pecaminosa, reciclada, com o Espírito de Deus. Impossível. Tem que ser uma feitura nova. Tem que morrer, tem que entender que está morto espiritualmente, depois tem que morrer para a sua vida e tem que receber uma nova vida, uma obra-prima de Deus. É isso que nós devemos estar, nós temos que ser nisso, e nós temos que ensinar isso. Mas não, por favor, não espera até nós chegamos ali. Não espera até 1 mês, 2 meses, até nós entramos lá e nós olhamos e falamos: gente, é só nós aqui, um prédio enorme. Vamos já pôr em prática. Já essa semana, já comece a falar, já comece a convidar. Não convida a pessoa só para assistir o culto, convida eles para conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Se torna um evangelista, se torna um ganhador das almas. Você consegue fazer isso. Não tem que fazer parte de um grupo de fazer. Cada um de nós somos obras-primas de Deus, feitos para boas obras, feitos para mostrar e contar sobre a benignidade, amor, graça e salvação de Cristo. Vamos agir dessa maneira. Se não, vamos ficar aqui. Vamos falar para o dono lá, mudamos de ideia, ninguém quer trabalhar, estamos confortados aqui, vamos ficar. Porque aqui vai exigir uma ajuda de todos. Você sabe que nesse mês já temos que começar a arrumar aqui, tirar as coisas, limpar as coisas, jogar fora as coisas que não prestam, e já vai limpando uma área lá para começar mudando as coisas. Será que 2 ou 3 pessoas aqui nessa igreja devem fazer tudo isso? Não. Todos nós devemos ajudar. As pessoas em casa que são membros da igreja devem vir aqui para ajudar. Todo mundo ajudando. Isso faz sentido. E essa mesma ideia espiritual tem que ser também. Todos nós trabalhando juntos para ser ganhadores de almas, para cumprir a razão que Deus abriu essa porta para nós. Isso é nosso alvo, isso é nosso propósito. Isso é possível dentro do poder de Deus, mas nós não podemos fazer sozinhos. Um grupinho da igreja não pode fazer, porque todos são. Que se você, essa semana, até quando nós cantamos esse último hino, já podemos nos preparar para cantar esse último hino. Quando nós cantamos isso, pense na sua vida: será que eu sou a obra-prima de Deus? A minha vida mostra isso. Como eu falei no começo, quando a pessoa olha na sua vida, eles vê o Criador, eles vê Jesus, ou eles vê a pessoa ainda suja, cheia de problemas? Todos nós temos problemas, todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos lutar diariamente contra a sujeira nesse mundo, mas isso não vai definir as nossas vidas. Os seus problemas faz parte, mas o que vai definir a sua vida é vitória, é paz, amor, gratidão, misericórdia,
benignidade, fidelidade. E isso vai definir. E quando a pessoa vê isso em vocês, eles vão ver as coisas invisíveis do Deus que te criou. E quando isso acontece, você se torna essa obra-prima. Você se torna um discípulo verdadeiro de Cristo. Para mim, eu não vejo a diferença entre a obra-prima e o discípulo verdadeiro, porque biblicamente é a mesma pessoa. A única decisão que você tem que terminar é se essa pessoa é você. Enquanto nós cantamos, analise a sua vida. O altar está aberto. Pode vir aqui e pode verdadeiramente se entregar para Cristo ser o seu Salvador e a Criador de uma nova vida em você. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Pai, por todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, Pai. Que esse seja o dia importante que marca a sua vida uma vez para sempre, determinando: eu sou a obra-prima de Deus. Eu vou entregar minha vida desse momento para viver nessa realidade. Ou ainda não sou, mas hoje vai ser o momento que eu me torno salvo, uma criação nova, uma feitura perfeita de Deus. Quando nós cantamos, Pai, move nos corações, convence-nos de tudo que tem que ser feito. E nós oramos em nome de Cristo Salvador. Amém. Oi pessoal, obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.